goleada do Al Hilal na sua primeira aparição no Mundial de Clubes da FIFA desperta uma certa expectativa, uma expectativa um pouco maior com relação ao comportamento dessa equipe saudita no jogo contra o Chelsea nessa quarta-feira, valendo uma vaga na final do torneio organizado pela FIFA. Será que o Al Hilal tem bola para eliminar o Chelsea, que seria inédito, né? Nunca nesse formato de torneio o campeão europeu ficou pelo caminho, sempre chegou à decisão. Houve raros momentos, raras edições, nas quais o campeão da Europa foi batido por times da América do Sul, mas além de raros e distantes esses momentos, o último foi em 2012, há 10 anos, quando o Corinthians superou o próprio Chelsea, nunca houve uma situação na qual o campeão europeu tenha ficado ainda na semifinal, como já ocorreu com times da América do Sul, Atlético Nacional de Medellín, River Plate, Internacional, Atlético Mineiro, para Palmeiras. Muito bem, futebol sempre você pode esperar uma surpresa, uma zebra, mas a distância obviamente é muito grande entre o nível técnico dos times da Europa, o caso do Chelsea, que é o campeão europeu, um dos mais fortes times do chamado Velho Mundo, em relação às melhores equipes de qualquer outra parte do planeta, não só da América do Sul, como também da África, da Ásia, enfim. O Al Hilal é uma equipe de grande torcida, é uma equipe grande dentro do seu universo, do seu cenário, do seu continente, do seu país, mas, obviamente, em condições normais, não terá tantas chances assim contra o Chelsea. Se acontecer uma vitória, será surpreendente, será uma zebra. E a goleada em cima do Al Jazeera por 6-1 não quer dizer muita coisa. O Al Jazeera é um time que só entrou na competição porque foi convidado, porque a competição mudou de local, acabou indo para os Emirados Árabes Unidos e ele acabou entrando e se classificou, derrotando na fase ainda anterior, na fase preliminar, uma equipe do Tahiti, formada por jogadores amadores, um time semi-profissional no máximo, ou seja, até uma avacalhação da FIFA colocar um time desse nível técnico nessa competição. Nada contra a integração entre os países, os continentes no futebol, mas você tem que colocar cada um dentro do seu nível técnico. Colocar equipes profissionais para jogar com amadores num torneio dito mundial é uma verdadeira avacalhação. O Chelsea segue favorito, pode até acontecer uma eliminação, um fato inédito, claro que pode, futebol a gente nunca pode afirmar que algo é impossível, mas é muito improvável que a equipe inglesa não chegue à decisão do torneio no próximo sábado, valendo o título mundial de clubes que o Chelsea, diga-se de passagem, não possui. Tivemos episódios muito desagradáveis no Fla-Flu no final de semana, né? Além da questão do racismo, um torcedor do Fluminense não identificado, que em vídeo, né, é possível ouvir ele chamando o jogador Gabriel Barbosa, o Gabigol do Flamengo de macaco, e também agora o vídeo que mostra um torcedor do Flamengo na parte interna do estádio puxando uma arma, de certa forma ameaçando, assustando torcedores do Fluminense. Os dois casos são graves e os dois casos acho que são casos que devem ser tratados da seguinte forma. Quem cometeu o delito foi uma pessoa, então que se pune no CPF. Eu não consigo imaginar como o presidente do Fluminense poderia impedir que um cidadão, torcedor do Fluminense, imagino que sim, né? Porque estaria no meio dos torcedores tricolores, tenha uma atitude racista. Ele não pode controlar essas pessoas, né? E no caso do cidadão que entrou com a arma, eu acho que aí entra a questão também da segurança, né? O mandante é o Flamengo, o estádio do Botafogo, a polícia militar faz a segurança. Quem permitiu que entrasse? Temos que averiguar para saber de quem é a responsabilidade diante desse absurdo que é o cidadão dentro do estádio com uma arma. Antes de punir o clube, acho que tem que se punir sempre no CPF. O clube deve ser punido se ele for conivente, omisso, irresponsável ou se estimular uma ação que possa ser classificada como fora da lei. Até que prova o contrário, acho que não. Acho também que o Flamengo deve se pronunciar, deve averiguar e deve levar adiante para que se descubra por que esse cidadão estava armado e se empenhar junto às autoridades para que ele seja identificado e punido de acordo com a lei, né? E o mesmo vale para o Fluminense, que acho que deve ser o mais enérgico também, inclusive emitiu uma nota no próprio domingo, né, depois do jogo, dizendo que supostamente o torcedor teria tido uma atitude racista. Não foi supostamente, de fato é possível ouvir o grito de macaco direcionado por atleta do clube rival. Então, acho que antes de pensar em punir clube, a gente tem que pensar em identificar o responsável e punir a pessoa, o CPF. Agora, se os clubes são omissos, coniventes ou algo parecido, ou estimulam algum tipo de comportamento assim, aí, claro, aí o clube passa a ser parceiro no crime, digamos assim. E aí vai merecer alguma punição. Punir o clube para dar uma satisfação à sociedade e deixar o cidadão que comete o delito livre, leve e solto, sem ser identificado, sem ser punido,
é tirar o sofá da sala. O cara vai voltar e vai fazer igual e outros farão a mesma coisa no futuro, pela impunidade para o cidadão que comete um ato irregular ou que fere as leis do país. O Corinthians segue sem técnico e a pergunta de US$ 1 milhão é: quem é o técnico ideal? Bem, o técnico ideal para o Corinthians é aquele que o Corinthians pode pagar. E o Corinthians, como todo mundo sabe, vive uma séria crise financeira, embora procure aparentar que não. A dívida continua perto de 1 bilhão, isso foi dito recentemente em entrevista coletiva pelo próprio presidente do clube. Ou seja, se você tem 1 milhão de dívidas, significa que tem muita gente aí que está querendo receber o dinheiro que você não pagou. São dívidas com o governo? Não importa. São dívidas com bancos, com empresas, com pessoas físicas? Não importa. Você tem uma dívida muito grande. Ter a dívida não é o problema. O problema é quando você tem uma dívida fora de controle. E a dívida do Corinthians, ela é algumas vezes aquilo que o clube fatura por ano, porque tem a dívida do estádio também. Então, com toda a grandiosidade do clube, com o seu potencial imenso de arrecadação, a coisa fica bem complicada. E o Corinthians não está priorizando acertar as finanças para depois montar um time. Ele procurou montar um time de futebol durante 2021 e segue nessa balada em 2022. Pode ser que contrate um técnico caro, mesmo em dificuldades financeiras, como contratou jogadores de ótimo nível técnico e caros, apesar da crise financeira. Agora, o técnico ideal para o Corinthians é aquele que seja um técnico capaz e que caiba no orçamento do clube. Isso dentro de uma gestão minimamente responsável. Mas só saberemos se essa gestão será responsável no sentido de contratar um técnico ao alcance dos cofres corintianos quando esse nome for anunciado. Qual?
Uau!